Deus ele vai levantar pessoas que você nem imagina para abençoar a tua vida. Você crê nisso? Você quer que Deus ele suscita pessoas de lugares, de posições que nós nem imaginamos para ser uma bênção na nossa vida? Geralmente, quando nós falamos que Deus ele provê as nossas necessidades, a primeira coisa que vem na nossa mente é acerca de providência material, providência financeira. Mas quando o apóstolo Paulo fala que Deus ele há de suprir todas as nossas necessidades, o apóstolo Paulo ele não está falando apenas de coisas materiais, mas ele está falando de todas as necessidades cotidianas da nossa vida. Porque o ser humano ele não precisa só de comida. Ele não precisa de bebida, ele não precisa de roupa, não é só coisas materiais que nós precisamos. O ser humano ele precisa de afeto, ele precisa de um ombro amigo, ele precisa de alguém para conversar, ele precisa de alguém para dar uma instrução, para dar um conselho. O ser humano é um ser sociável, tanto que na criação de Deus, a única coisa que Deus falou que não era boa foi o fato do homem estar só. Ele disse, não é bom que o homem esteja só, façamos uma adjutora para que esteja com ele. E aí Deus cria a mulher. Porque Deus entendeu que não seria bom o homem caminhar sozinho, o homem estar em solidão. Então Deus, ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão justo, ele é tão fiel, que ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. E quero dizer para você que talvez está se sentindo sozinho, se sentindo abandonado. Embora Deus tenha dito na sua palavra, não te deixarei e nem te desampararei, é óbvio que Deus é um ser espiritual. Embora cremos que a sua presença está conosco, como seres humanos, nós precisamos também de pessoas ao nosso lado, de pessoas para andar conosco, de pessoas para orar conosco. E talvez essa seja a tua necessidade. Mas eu digo para você que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, principalmente na Bíblia, sempre quando alguém estava sozinho, Deus, ele providenciava alguém para ser luz na vida dessa pessoa, ser bênção na vida dessa pessoa. Vou te dar um exemplo clássico aqui na Bíblia. Quando Abraão ele derrota os 4 reis da Mesopotâmia, a Bíblia diz que ele volta daquela luta cansado, ele volta daquela luta angustiado, com medo que os inimigos pudessem fazer um contra-ataque contra ele. E nós vamos ver que Deus fala com Abraão. Só que Deus não apenas fala com Abraão. A Bíblia diz que aparece um homem chamado Melquisedeque, um sacerdote, um rei. E naquele momento, Abraão ele tem ali um contato, ele tem uma comunhão. Ele tem um momento com aquele homem chamado Melquisedeque. E ele oferece os dízimos para este homem chamado Melquisedeque. E a Bíblia diz que este homem chamado Melquisedeque abençoa a vida de Abraão. Ali era a provisão de Deus, trazendo alguém para abençoar a vida de Abraão naquele momento de dificuldade, naquele momento de incerteza, naquele momento de insegurança. E nesses momentos da nossa vida, Deus, ele sempre levanta alguém para abençoar as nossas vidas. Nos momentos de incerteza, nos momentos de insegurança, nos momentos onde nós estamos cansados. Deus ele suscita, ele levanta pessoas para trazer uma palavra de ânimo e para abençoar as nossas vidas. Então você precisa crer na providência de Deus em todos os aspectos, não apenas no aspecto material, mas você precisa crer que Deus ele supre todas as suas necessidades em todos os aspectos, tanto nos aspectos sociais como nos aspectos emocionais. Poderíamos aqui mencionar a história de Noemi. Noemi perdeu os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Noemi perdeu seu marido, Elimeleque. Ela perdeu ali toda a sua descendência. Ela perdeu seus bens em Moabe. Aquela mulher não tinha nada para oferecer. Ela não tinha mais ninguém. Ela se sentiu amargurada, triste, abatida. Mas a Bíblia diz que Deus levanta uma mulher chamada Ruth, a sua nora. Noemi não tinha o que oferecer para Ruth, mas Ruth se apega, se afeiçoa à alma daquela mulher. E aquela jovem, ela abandona a sua terra, ela abandona o seu povo, ela abandona tudo que ela tinha ali em Moabe para caminhar com uma viúva que não tinha nada. É a providência de Deus. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Sem garantia nenhuma, Ruth sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e parte com Noemi. Se torna uma bênção na vida de Noemi. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus ele quer levantar uma Ruth para estar do teu lado e você precisa tomar posse disso. Você não está abandonado, você não está desamparado. Além do amparo de Deus, além do cuidado de Deus, ele vai colocar pessoas na sua vida para te abençoar. Pessoas que você nem imagina. Será surpresa. Quantas vezes na minha vida, Deus, ele não levantou pessoas que eu nem imaginava para me dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, para me dar uma instrução, um conselho. Pessoas que eu achava que nunca teriam um contato comigo, pessoas que eu achava que nem me percebiam.
e essas pessoas foram usadas para ser uma bênção na minha vida. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, e essa empresa, ela era uma empresa de médio porte, ela tinha um presidente. E para você ter uma ideia, esse presidente, ele foi uma bênção na minha vida. A empresa tinha mais de 200 funcionários. Eu não era ninguém naquela empresa. Mas um dia, eu fui chamado para a sala desse homem, desse gerente, e ali eu pude conversar com ele. E ele supriu uma necessidade minha. Para você ter uma ideia, eu precisava pagar, entenda bem, eu precisava pagar parte do tratamento médico da minha esposa, era o nascimento do nosso primeiro filho. Eu não tinha recursos naquele momento. E naquele momento, eu conversando com ele, eu expliquei para ele a minha situação. Aquele homem nunca tinha feito isso para ninguém. E naquele momento, aquele homem, ele adiantou o meu 13º. Nós estávamos no mês de março. E ele adiantou, ele não fazia isso para ninguém. Ele adiantou o meu 13º, que só viria em dezembro. E eu pude pegar aquele dinheiro, pegar aquele adiantamento, sem custo algum, usar esse dinheiro no tratamento da minha esposa, que era um cuidado especial que ela precisava fazer um tratamento médico, a fim de que o nascimento do meu filho desse tudo certo, a gente tivesse todo o suporte. Então, Deus, ele faz coisas extraordinárias, ele levanta pessoas, às vezes até pessoas que estão ao lado dos nossos inimigos, assim, digamos, declarados, que querem o nosso mal, como foi o caso de Davi. A Bíblia diz que Saul invejava Davi, Saul perseguia Davi, Saul tentava matar Davi. Só que Deus proveu um amigo dentro da casa de Saul, que não era o servo de Saul, que não era o mordomo de Saul, mas o próprio filho de Saul, chamado Jonatas. A Bíblia diz que a alma de Davi e a alma de Jonatas se afeiçoam um ao outro, e os dois se tornam melhores amigos. Os dois fazem uma aliança, um pacto de amizade. E tudo quanto Saul intentava contra a vida de Davi, Jonatas mandava recado para Davi, avisava Davi, e Davi assim conseguia se desviar dos caminhos de morte que Saul havia preparado para ele. Então Deus, ele supre todas as nossas necessidades. E Deus levanta pessoas de onde nós não imaginamos para abençoar as nossas vidas. Deus coloca uma Ruth no meio do nosso caminho. Deus coloca um Jonatas no nosso caminho. Deus coloca pessoas ao nosso caminho para poder ser uma bênção nas nossas vidas. Então creia que Deus, ele vai levantar pessoas que você nem imagina. Ele vai usar pessoas que você nem imagina para ser uma bênção na tua vida. E seja também uma bênção na vida de outras pessoas. Seja também uma Ruth, um Jonatas na vida de outras pessoas. Porque tudo que nós plantamos, nós também haveremos de colher. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, lá no Sermão da Montanha, Jesus ele vai dizer, olha, tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei também ao seu próximo. Essa palavra ela é maravilhosa, essa palavra é linda, e isso demonstra o cuidado maravilhoso que Jesus tem para conosco. Então, não temas. Deus, ele há de suprir pessoas para ser teu amigo, para abençoar a tua vida. Porque Provérbios 18:24 vai dizer que há amigos que são mais chegados que um irmão. Fique na paz do Senhor.